fazer valer a vantagem de um jogador a mais. Eles não fizeram valer nunca essa vantagem. Ontem parecia que o time estava... O Cuca estava pilhado. Você viu o que o Cuca falou depois do jogo? A ansiedade do Cuca passou pro time. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, e juro, eu não estou perguntando de sacanagem, não estou. Juro que não é ironia. E eu falo, eu assumo, taticamente, eu me considero um zero à esquerda. Juro, eu não estou brincando, não estou zoando. Mas vocês não acham, principalmente você, mas o Zé Ricardo ontem não mostrou uma maturidade, uma inteligência ontem de chamar a atenção ou não? Ou eu estou exagerando? Não, eu acho que é o seguinte, há uma predisposição de quando o time vai bem, você concentrar os elogios no técnico, ele é o responsável pela armação do time. E o time do Flamengo teve um crescimento, e veja bem, depois de ter tido como seu antecessor o Muricy, que é top, e que não conseguiu dar ao time do Flamengo um padrão. Tá certo, chegaram outros jogadores depois, mas jogadores que eram aproveitados pelo Muricy e que simplesmente o Zé Ricardo foi e tirou e lançou mão de jogadores que já estavam lá, Gabriel, o Everton, os jogadores já estavam lá, Márcio Araújo, Barro Cuejá, Barro Mancoejo, então ele mostrou, isso você tem que respeitar, atitude. E ontem quando ele tirou o Diego, ser precoce. Isso é. Justamente, ele é precoce. Quem tem aquilo roxo para tirar o Diego? Mas eu vou tirar o Diego, Sormani. O Diego é um jogador que hoje no futebol brasileiro, o time precisa se moldar a ele. Não é o Diego que precisa se moldar a tática. A questão aí era a questão eu entendi a ideologia de vocês ali e o Diego, teoricamente, no que o Zé Ricardo tá buscando ali, ele não poderia marcar ninguém. Mas o Diego, aquele jogador, é a mesma coisa. No Barcelona, o Busquets é expulso, você não pode sacar o Messi do time. O Messi não marca ninguém, não marca, mas é o Messi. Mas aí, proporcionalmente falando, o Diego tá pro futebol brasileiro, que o Messi tá pro Barcelona. Mas a comparação não procede. Porque o Messi pode fazer um centroavante. Ele pode fazer um centroavante, coisa que o Diego não faz. Na minha ótica, por exemplo, o Zé Ricardo, ele corrigiu o erro dele quando ele colocou o Alan Patrick no lugar do Gabriel. Ele poderia ter sacado o Gabriel para colocar poderia ter sacado o Gabriel para colocar o Cuéllar. Deixa o Diego em campo. O Diego é aquele jogador que mas o Alan Patrick, ele faz mais essa função de marcar a beirada. Ele faz a mais sombra, do que o Diego. O Diego não faz isso. Mas o Diego precisa estar em campo, Sormani. Não dá pra se privar da presença do Diego. Você poderia ter tirado o Damião e deixado o Malhão. Cabe uma explicação tática. É praxe. Não sou eu que estou falando, não. Tanto que ele fez ontem. Duas vezes de 4 quando você perde um. Certo? O que ele podia ter feito? O Diego, conservar o Diego e tirar o Adão. Do Damião. O Damião. Aí bota o Diego adiantado. O Diego adiantado. O Diego serve como base. Mas veja bem, não na posição de centroavante. Presta atenção. Prender a bola no meio e esperar a ultrapassagem. Posição intermediária para esperar a ultrapassagem dos homens de trás para ele servir no corredor. Essa é uma alternativa. Não estou dizendo que teria que ser isso. Claro, mas é uma das alternativas. É uma das alternativas. Claro. E outra é tirar o Diego. Como é botar o Alan Patrick pelo lado, que teoricamente também não é um marcador, mas o Alan Patrick tem uma dinâmica superior. Posso só citar um fatozinho na hora do gol, se você pegar aí o gol marcado pelo Flamengo. E os dois gols, as bolas entrou. O Zé Roberto tá marcando lá em cima. O Gabriel Jesus para na marcação e entra aqui nas costas. O Gabriel Jesus não viu que o cara entrou. E o técnico do Palmeiras, aí vai uma colocação para o técnico do Palmeiras, ele deveria ter gritado pro cara, tá nas costas, vai passar. Ele deveria ter chamado. Tinha que ter chamado. Tem que ter chamado. Aí um equívoco, foi um erro acontecido na hora do... Mas sabe o que acontece, Pascoal? Aí eu concordo com você. Mas, por exemplo, isso acontece numa quadra de basquete ou numa quadra de handball, é mais fácil. Você grita, o cara escuta. Você tá pertinho. Você tá perto. Eu acho que o jogador com a experiência do Zé Roberto, ele tinha que ter consciência. Não, o Gabriel, ele foi fazer cobertura, o Zé Roberto. Quem não foi o Gabriel Jesus que estava ali fazendo. Tudo bem. Mas o Zé Roberto não podia deixar aquele buraco que ele deixou. Não sei, eu posso estar errado. Não, o Zé Roberto estava fazendo cobertura. Mas ele estava mal posicionado. Mas ele estava fazendo cobertura lá em cima. Mas não tem que fazer cobertura lá em cima, você tem um jogador a mais. É que o lance saiu do outro lado, o balanço do cara. Você tem um jogador a mais, você não precisa sair da sua posição para ir para lá fazer cobertura. Tá congestionado, você tem razão. Não precisava. Ele deixou buraco na esquerda. Deixou buraco na esquerda, o cara fez gol. Pascoal, e o Gabriel Jesus, que teve toda aquela encenação, aquela coisa, vai, não vai, jogou, para variar, fez gol. Tem lance polêmico depois dele alertado. E eu acho que o jogador, gente, ele tem 19 anos, eu entendo isso, mas ele é tão profissional quanto os outros. O Mário Sérgio fala muito bem isso aí, que o cara pode ter 16, 15, 14. Então, no time profissional, ele é igual aos outros. É igual aos outros.
E ele tem que ser chamado a atenção igual aos outros. Então, eu acho que chegou a hora de dar uma enquadrada nele também. Ele faz falta. O Moisés, no último jogo do Palmeiras, jogando em Porto Alegre contra o Grêmio, o Moisés, ele chegou e deu uma peitada no Gabriel Jesus. Ele ia tomar cartão pra esse jogo. Ele já ia perder esse jogo. Sai daí, do Moisés falou, sai daí que ele vai te dar o cartão. E deu uma trombada nele. Agora ele foi reclamar depois do jogo. Marcada. Desculpa, Pascoal. Depois do jogo, o Cuca declarou o seguinte: o Palmeiras estava muito nervoso em campo, os jogadores estavam muito nervosos. Ele disse isso depois do jogo. Quem é o capitão do Palmeiras ontem? Dudu tem sido capitão do Palmeiras. Mas não tem o menor cabimento você pegar uma tarja de capitão e dar pro Dudu. Não tem. É a mesma coisa que pegar a tarja de capitão e dar pro Almir Pernambuquinho. Que você se lembra bem, você também. Vocês dois não se lembram. Não tem cabimento, gente. Ele morreu esfaqueado num bar. Numa briga. Deram um tiro nele. Deram um tiro nele. E não tem cabimento, gente. O Dudu não pode ser capitão de nada. Porque existe uma linha muito tênue entre você pilhar para o bem e pilhar para o mal. E o Dudu tá sempre nela. Ele tá sempre nela. E o Dudu pilhado é um perigo. É um perigo, gente. É um perigo. Como é que você pega o cara que é o seu jogador mais... Joga muito, claro, joga muito. Como é que você pega o seu jogador mais pilhado e o transforma como capitão? Pra ver se ele acalma. Isso é que deu a tarja. Nada. Por isso que deu a tarja pra ele. Acalma nada, Pascoal. Tanto não acalma que ontem, por exemplo, ele poderia ter tomado o cartão. Ele carou o bandeirinha que ele poderia ter tomado o cartão. Ele poderia ter tomado o cartão, aliás, e se ele toma, ele não joga também contra o Corinthians, na simulação de pênalti. O Vitor Hugo também não joga. O Vitor Hugo, o Gabriel e o Dudu poderiam não jogar também. O árbitro foi muito bonzinho com ele. Então, gente, ô Cuca, eu admiro demais o seu trabalho. Demais o trabalho. Você tem cometido alguns erros que me chamam a atenção. Eu não sou o dono da verdade. Estou só aqui dando a minha opinião. Eu só queria também fazer uma crítica, Pascoal, porque é um moleque que apanha muito. É um moleque que tem uma qualidade acima da média no futebol brasileiro e merece ser preservado, sim. Eu acho que é um menino também, entendo o que você falou, mas merece críticas também, porque é o Gabriel Jesus, tá certo? O moleque tá vestindo camisa de seleção brasileira e tudo mais. Mas, Gabriel... O Tite disse ontem que ele, na saída, ele falou assim, foi perguntado, o Maércio Ramos, da Rádio Globo, perguntou pra ele, e aí, Tite, viu o Gabriel Jesus? Ele falou, joga muito. Joga muito, mas é que tá. O Gabriel Jesus, ele fez uma cena ontem, Pascoal, que merece crítica, sim. Na jogada com o Pará, ele simulou uma situação, e, Gabriel, você tá indo jogar na Inglaterra, Paquito. Isso aí. Na Inglaterra, os caras não perdoam esse tipo de atitude. O Neymar foi simular uma falta naquele jogo das Olimpíadas aí, ele foi vaiado desde o primeiro até o último jogo do Brasil nas Olimpíadas. Você, Gabriel Jesus, tem que abrir o olho, porque qualidade você tem, talento você tem e personalidade você tem. Mas aquela jogada em cima do Pará ali foi um negócio muito feio que você não deve... jamais você deve repetir na sua carreira. Jamais. Tem o lance do Dudu no jogo, não sei se você se lembra, no segundo tempo, que ele vem pela esquerda, tabela, acho que com o Moisés, pega na sai frente, na cara do gol do lado direito. Ele mostra ali um total desequilíbrio. Ele deu um rosco ao contrário. Ele chutou totalmente equivocado. Ele podia ter entrado com essa bola, escolhido o canto, tirado do goleiro com tranquilidade. Isso aí é uma referência séria que o Cuca tem que pegar e trabalhar em cima dela, porque é um desequilíbrio no momento decisivo do jogo. Imagine você, como capitão, responsável por dar tranquilidade para os seus companheiros. Esse talvez possa ser o maior inimigo do Palmeiras nessa reta final. Ontem a gente viu um Palmeiras emocionalmente... E não havia motivo para isso, né? Não havia. Tinha um jogador a mais, jogando em casa, com somente a sua torcida, quase 33 mil pessoas. E as torcidas organizadas estavam lá, né? No Gol Sul, né? Então a punição... Mas não tinha ninguém identificado como torcida organizada. Então todos com camisas do Palmeiras. A punição acabou sendo por concreto. Por concreto. E por quem se ferrou foi o Flamengo. E o torcedor bom, porque do lado no Gol Norte, só 1.500 ingressos são destinados para as torcidas organizadas. Quem se ferrou foi o torcedor palmeirense, o torcedor normal. O torcedor normal. E o torcedor do Flamengo também que não pôde ver. Não, muitos foram. Muitos do Flamengo foram. O detalhe tem que ser destacado é o homem mais importante na estrutura do Palmeiras, que é o presidente do clube, que é um cara que fez coisas excelentes dentro do clube, não pode ter a atitude que teve. Isso passa para os jogadores, passa para a comissão técnica, passa para o clube como um todo, um desequilíbrio que não é normal, principalmente em horas decisivas. São nessas horas que o comandante máximo do clube tem que passar para os seus discípulos, para os seus funcionários, uma tranquilidade, uma maturidade. Não é pelo fato de um torcedor do time contrário se manifestar quando o time faz o gol. Isso aí é extremamente antidemocrático.
Você tem que dar liberdade pro cara pra comemorar o gol. Isso é normal. E ele perdeu a esportiva e quis bater. Isso aí não agiu como presidente do clube. Ele agiu como torcedor e isso está errado. Eu sempre falo aqui, a gente tem que respeitar a liturgia do cargo. Lembra? A gente criticou muito o Bandeira de Melo no jogo contra a Ponte Preta em Campinas, lembra? Tá fazendo a mesma. Não pode. O presidente tem que estar sempre acima. Ele é o cara que representa a entidade. Não pode. Às vezes pode ter sido um dia ruim, pode ter brigado com a esposa, sei lá. Ele agiu como torcedor. Agora nós vamos fazer o seguinte, que eu avisar as pessoas hoje o Fox Sports Rádio, gente, é um pouco mais curto, porque logo 1h45 você vai assistir pela Europa League o jogo ao vivo exclusivo aqui no Fox Sports, Vitória Pilsen e Roma, tá? E depois do Fox Sports Rádio, depois do Fox Sports Rádio 2 ao vivo exclusivo, o Zorya e o Fenerbahçe da Turquia. Às 16 horas, ao vivo exclusivo no Fox Sports. Esse jogo eu não vou perder. Inter de Milão e o Hapoel Beersheva de Israel. Você vai torcer pra quem? Hapoel Beersheva, tranquilamente. Que é de Israel. E às 16 horas, ao vivo exclusivo no Fox Sports 2, Panathinaikos da Grécia e o Ajax, ou como eles falam, o Ajax. Agora vamos ouvir trabalhando nesse jogo aí. É o melhor jogo da rodada. Agora pergunta, vamos deixar quieto. Vamos ouvir o Cuca. Esse jogo de jeito nenhum. Vamos ouvir o Cuca e o Zé Ricardo agora na sequência. Vamos lá. Se de repente a gente faz o gol antes, acaba vencendo o jogo, mas de uma maneira geral é um jogo difícil, um jogo complicado, em que nós não jogamos bem e não perdemos a liderança e não perdemos o jogo, saímos com um ponto e ainda assim achando que esse ponto foi pouco, ninguém saiu satisfeito. Qualquer jogador de futebol, tanto eles treinam e tem o choque, o contato, eles têm uma dor ou outra. Agora cabe ao jogador, a nós, profissionais, avaliar se essa dor ela é uma dor importante, se é uma dor que pode ser agravada, e a lesão dele não tinha risco nenhum de se agravar e prejudicar o atleta. Senão nenhum de nós seria responsável, nem eu, nem o departamento médico, nem a fisiologia, iria pôr o menino jogar se ele tivesse algum risco de comprometimento de lesão. Sem um atleta, a gente tem que comemorar sim o resultado. Eu acho que foi uma partida de uma equipe que quer chegar longe na competição. Os atletas foram fantásticos. Eu só tenho que parabenizá-lo por todo o esforço que foi feito. Sobre a expulsão, não tem que fazer nenhum tipo de comentário. O árbitro estava próximo ao lance, o Márcio já tinha cartão, estava até no pensamento, de repente já fazer uma alteração no intervalo, esperava que dava para poder fazer essa troca depois no intervalo, mas infelizmente aconteceu da expulsão antes. E a opção do Diego foi porque a gente entendia que a gente precisa fortalecer o centro da área ali, porque com certeza o Palmeiras ia trabalhar entre as duas linhas ali, e ao lado do campo a gente precisava um pouco mais de velocidade. O Diego vem de uma sequência de 5 jogos com muita vontade, né? Ele até um pouquinho mais do esperado que a gente poderia nesse reinício dele aqui no futebol brasileiro. A gente entendia que a gente precisava dar velocidade ali para a gente poder pelo lado, para ter um pouco de chance, alguma chance de poder sair. Bom, ouvimos aí as explicações do Cuca, as explicações do Zé Ricardo. Agora vamos ouvir os jogadores, vamos ouvir o Diego, o Gabriel Jesus, vamos ver as estrelas aí de Palmeiras e Flamengo. Vamos lá. Ontem eu fiz um teste para ver se eu iria estar em condições, e hoje aqueci super tranquilo, sem dor, e joguei os 90 sem dor. Fico muito triste, como eu falei, de não poder disputar o Clássico, que é um jogo muito importante para a gente, e sei que meus companheiros iriam precisar, mas como eu disse, o elenco do Palmeiras é muito grande, qualquer um jogador que entrar na posição, qualquer um que o professor Cuca escolher vai fazer um grande jogo. Não posso dizer bravo, mas decepcionado. Eu acho que são circunstâncias do jogo que acaba pegando a gente de surpresa, mas eu entendo perfeitamente aí, respeito, eu acho que deu certo, a equipe continuou correspondendo, jogando de forma compacta e tá todo mundo de parabéns. Já tinha passado por uma situação dessa, de ser acionado tão rapidamente? Não, primeira vez, agradeço muito a Deus, mas assim, o Zé substituiu, e no momento ali que eu entrei, eu vi que tinha um espaço ali,
e por característica eu ia fazer a função do Gabriel, que era lá do outro lado, onde a jogada estava acontecendo. Só que naquele momento eu vi aquele espaço e a jogada se desenhou, o Everton conseguiu, né, me achar ali com um passe e eu, graças a Deus, tive tranquilidade para fazer o gol, né, e dar uma tranquilidade dentro da partida. Mas nós sabíamos que a pressão ia ser ainda mais, né, ainda maior, como foi, mas eu acho que a equipe foi madura, né, conseguiu segurar a pressão, defender bem, foi um jogo de superação e eu acho que a equipe está de parabéns. Olha, o Adailson Silva... Não, só um segundinho. Desculpa, Meja. O Alan Patrick falou que ele queria agradecer a Deus. Ele tem que agradecer o Zé Ricardo pelo gol em campo. O Zé Ricardo não coloca ele em campo, ele não faria o gol. Mas Deus iluminou o Zé Ricardo. Bom, então quem tem que agradecer a Deus é o Zé Ricardo, não ele. Olha, o Adailson Silva mandando foto aí, gente. Vocês podem não acreditar, mas parece que o aeroporto Santos Dumont já tá transbordando de gente. Tô mostrando as fotos aqui que a torcida do Flamengo tá indo receber o time lá no Aeroflá, né? Muitos torcedores do Flamengo criticando que a diretora do Flamengo que não tem um aeroporto, Pascoal. Não, eles acham absurdo o Flamengo não ter um aeroporto. Não, mas foi legal a festa que a torcida do Palmeiras fez ontem também na chegada do time. O Vitor Gonçalves Rosa pergunta, mano, a simulação do Gabriel Jesus merecia cartão? A regra diz isso, cara. Mas eu acho que o árbitro tem que ter bom senso. Basta uma conversa. Nem tudo que tá na regra você tem que aplicar em campo. Não? Não. Também acho. Não é, mano? Eu acho que tem essas interpretações. Eu concordo com você. Bom senso. WhatsApp. Boa tarde. Meu nome é Judaci. Sou mãe do Luciano, que assiste o programa todos os dias. Ontem eu estava assistindo, junto com ele, vocês disseram que ia ter um jogão do ano. Mas que pelada, hein? Um beijo para todo mundo. Eu não disse não. Para Oswaldo Pascoal. Eu falei que o pau ia quebrar, que ninguém ia querer perder o jogo. Eu falei que ia ser um jogo parelho, 0-0. Você falou que ia ser 5-4. O Pascoal falou que ia ser um jogo extraordinário. Só quero dizer pra... Como é que é o nome? Dona Juraci, né? Dona Juraci, o rapaz que disse que ia ser um jogão, um jogo aberto, franco, 3-2 e não sei o quê, eu não vou dedurar pra senhora, porque eu acho que a gente não deve dedurar ninguém, né? O Franco sai, até porque você sabe com quem você está mexendo. O meu apelido não é Dom Benjamino por acaso. Amanhã você recebe um peixe embrulhado no jornal, meu amigo, e outra, cagueta ali, você sabe o que acontece. Não, mas eu não estou denunciando ninguém. A senhora percebeu Salles, quem é que... O Franco Salles perguntou, o Alan Patrick é do Palmeiras ainda? Não, o Alan Patrick ele é do time da Ucrânia. Do time da Ucrânia, tem que se quiser ficar... E a possibilidade dele voltar para... Ele estava emprestado no Palmeiras. Ele está emprestado até o final do ano. Está emprestado até o final do ano ao Flamengo. E a possibilidade dele voltar é muito grande, especialmente agora que o Flamengo contratou o Diego. É um luxo pro Flamengo ter um jogador. Ele não é barato, parece que ele foi vendido por 8 milhões de euros. Uma coisa assim. E porque ele estendeu o contrato, porque ele foi de novo emprestado pro Flamengo, ele estendeu o contrato com o time da Ucrânia. Olha, o Douglas Oliveira falou assim, pô, o Flamengo não tem estádio, vocês estão falando em aeroporto. Douglas, deixa eu explicar. O Titio vai explicar. É brincadeira. É que nem eu ontem. É uma brincadeira que tá rolando no Twitter, tá bom? É que nem eu ontem. Ontem, quando eu falei que tem que vai comprar um galeão. Ontem eu falei que tinha que voltar em Romaria, tudo. Gente, isso é uma brincadeira, vocês não percebem isso? Vamos, WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde, pessoal do Fox Sport. Um abração para vocês. Aqui quem fala é o André Luiz, de Águas Lindas, Goiás. Minha pergunta vai para o Mano. Mano, o Flamengo jogou com -1 desde os 40 minutos do primeiro tempo. O que você acha se o Flamengo tivesse jogado com o time completo? E você, né, palpitando ontem, foi o único que acertou um empate entre Flamengo e Palmeiras de 1-1. Um abração aí para todo mundo. Então, mas viu como foi pertinente? Viu, Mário? Ontem, quando ele foi me perguntar o placar, eu falei, antes de mais nada, eu fui fazer o adendo. Falei, se o Gabriel Jesus estiver em campo, o Palmeiras vai empatar o jogo. Aí ele, mas é isso, fala o placar. Eu falei 1-1, desde que o Gabriel Jesus jogue. Ou seja, induzi que ele faria o gol. Certo? As pessoas entenderam isso. Ainda teve isso. Sim. Então o negócio é o seguinte, com relação ao que ele disse, é claro. Uma equipe que quer chegar longe na competição, os atletas foram fantásticos. Eu só tenho que parabenizá-lo por todo o esforço que foi feito. Sobre a expulsão, não tenho que fazer nenhum tipo de comentário. O árbitro estava próximo ao lance, o Márcio já tinha cartão.
Estava até no pensamento, de repente, já fazer uma alteração no intervalo, esperava que dava para poder fazer essa troca depois no intervalo, mas infelizmente aconteceu da expulsão antes. E a opção do Diego foi porque a gente entendia que a gente precisa fortalecer o centro da área ali, porque com certeza o Palmeiras ia trabalhar entre as duas linhas ali, e ao lado do campo a gente precisava um pouco mais de velocidade. O Diego vem de uma sequência de 5 jogos com muita vontade, né? Ele até um pouquinho mais do esperado que a gente poderia nesse reinício dele aqui no futebol brasileiro. A gente entendia que a gente precisava da velocidade ali para a gente poder pelo lado, para ter um pouco de chance, alguma chance de poder sair. Bom, vimos aí as explicações do Cuca, as explicações do Zé Ricardo. Agora vamos ouvir os jogadores, aí vamos ouvir o Diego, o Gabriel Jesus, vamos ver as estrelas aí de Palmeiras e Flamengo. Vamos lá. Ontem eu fiz um teste para ver se eu iria estar em condições, e hoje aqueci super tranquilo, sem dor, e joguei os 90 sem dor. Fico muito triste, como eu falei, de não poder disputar o Clássico, que é um jogo muito importante para a gente, e sei que meus companheiros iriam precisar, mas como eu disse, o elenco do Palmeiras é muito grande, qualquer um jogador que entrar na posição, qualquer um que o professor Cuca escolher vai fazer um grande jogo. Não posso dizer bravo, mas decepcionado. Acho que são circunstâncias do jogo que acaba, né, pegando a gente de surpresa, mas eu entendo perfeitamente aí, respeito, eu acho que deu certo, a equipe continuou correspondendo, jogando de forma compacta e tá todo mundo de parabéns. Já tinha passado por uma situação dessa, de ser acionado tão rapidamente? Não, primeira vez, agradeço muito a Deus, mas assim, o Zé, né, substituiu, e no momento ali que eu entrei, eu vi que tinha um espaço ali, e por característica eu ia fazer a função do Gabriel, que era lá do outro lado onde a jogada estava acontecendo, só que naquele momento eu vi aquele espaço e a jogada se desenhou, o Everton conseguiu, né, me achar ali com um passe, e eu, graças a Deus, tive tranquilidade para fazer o gol, né, e dar uma tranquilidade dentro da partida. Mas nós sabíamos que a pressão ia ser ainda mais, né, ainda maior, como foi, mas acho que a equipe foi madura, né, conseguiu segurar a pressão, defender bem, foi um jogo de superação, e eu acho que a equipe está de parabéns. Olha, o Adailson Silva... Não, só um segundinho. Desculpa, Média. O Alan Patrick falou que ele queria agradecer a Deus. Ele tem que agradecer o Zé Ricardo pelo gol em campo. O Zé Ricardo não coloca ele em campo, ele não faria o gol. Fazia valer a vantagem de um jogador a mais. Eles não fizeram valer nunca essa vantagem. Mas ontem parecia que o time estava... O Cuca estava pilhado. Você viu o que o Cuca falou depois do jogo? A ansiedade do Cuca passou pro time. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, e juro, eu não estou perguntando de sacanagem, não estou. Juro que não é ironia. E eu assumo, taticamente, eu me considero um zero à esquerda. Juro, eu não estou brincando, não estou zoando. Mas vocês não acham, principalmente você, mas o Zé Ricardo ontem não mostrou uma maturidade, uma inteligência ontem de chamar a atenção ou não? Ou eu estou exagerando? Não, eu acho que é o seguinte, há uma predisposição de quando o time vai bem, você concentrar os elogios no técnico. Ele é o responsável pela armação do time. E o time do Flamengo teve um crescimento, e veja bem, depois de ter tido como seu antecessor o Muricy, que é top, e que não conseguiu dar ao time do Flamengo um padrão. Tá certo que chegaram outros jogadores depois, mas jogadores que eram aproveitados pelo Muricy, e que simplesmente o Zé Ricardo foi e tirou e lançou mão de jogadores que já estavam lá, Gabriel, o Everton, os jogadores já estavam lá, Márcio Araújo, Barro Cuejá, Barro Mancoejo, então ele mostrou, isso você tem que respeitar, atitude. E ontem quando ele tirou o Diego, ser precoce. Isso é. Justamente, ele é precoce. Quem tem aquilo roxo para tirar o Diego? Mas eu não tiraria o Diego, Sormani. O Diego é um jogador que hoje no futebol brasileiro, o time precisa se moldar a ele. Não é o Diego que precisa se moldar a tática. Eu entendi a ideologia de vocês ali, e o Diego, teoricamente, no que o Zé Ricardo estava buscando ali, ele não poderia marcar ninguém. Mas o Diego, aquele jogador, é a mesma coisa. No Barcelona, o Busquets é expulso, você não pode sacar o Messi do time. O Messi não marca ninguém, não marca, mas é o Messi. Mas aí, proporcionalmente falando, o Diego tá pro futebol brasileiro, que o Messi tá pro Barcelona. Não, mas a comparação não procede. Porque o Messi pode fazer um centroavante. Ele pode fazer um centroavante, coisa que o Diego não faz. Na minha ótica, por exemplo, o Zé Ricardo, ele corrigiu o erro dele
quando ele colocou o Alan Patrick no lugar do Gabriel. Ele poderia ter sacado o Gabriel para colocar poderia ter sacado o Gabriel para colocar o Cuéllar. Deixa o Diego em campo. O Diego é aquele jogador que mas ele o Alan Patrick, mas o Alan Patrick, ele faz mais essa função de marcar a beirada. Ele faz a mais sombra, do que o Diego. O Diego não faz isso. Mas o Diego precisa estar em campo, senhor Mano. Não dá pra se privar da presença do Diego. Você poderia ter tirado o Damião e deixado o Mário. Cabe uma explicação tática. É praxe. Não sou eu que estou falando, não. Tanto que ele fez ontem. Jogador Duas expulso. vezes de 4 quando você perde um. Certo? O que ele podia ter feito? O Diego, conservar o Diego e tirar o Adão. Do Damião. O Damião. Aí bota o Diego adiantado. E o Diego adiantado. O Diego serve como base. Mas veja bem, não na posição de centroavante. Presta atenção. Prender a bola no meio e esperar a ultrapassagem. Uma posição intermediária para esperar a ultrapassagem dos homens de trás para ele servir no corredor. Essa é uma alternativa. Não estou dizendo que coisas excelentes dentro do clube, não pode ter a atitude que teve. Isso passa para os jogadores, passa para a comissão técnica, passa para o clube como um todo, um desequilíbrio que não é normal, principalmente em horas decisivas. São nessas horas que o comandante máximo do clube tem que passar para os seus discípulos, para os seus funcionários, uma tranquilidade, uma maturidade. Não é pelo fato de um torcedor do time contrário se manifestar quando o time faz o gol. Isso aí é extremamente antidemocrático. Você tem que dar liberdade pro cara para comemorar o gol. Isso é normal. E ele perdeu a esportiva e quis bater. Isso aí não agiu como presidente do clube. Ele agiu como torcedor e isso está errado. Eu sempre falo aqui, a gente tem que respeitar a liturgia do cargo. Lembra? A gente criticou muito o Bandeira de Melo no jogo contra a Ponte Preta em Campinas, lembra? Fazendo não pode. O presidente tem que estar sempre acima. Ele é o cara que representa a entidade. Não pode. Às vezes pode ter sido um dia ruim, pode ter brigado com a esposa, sei lá. Ele agiu como torcedor. Agora nós vamos fazer o seguinte, avisar as pessoas hoje o Fox Sports Rádio, gente, é um pouco mais curto, porque logo 1h45 você vai assistir pela Europa League o jogo ao vivo exclusivo aqui no Fox Sports, Vitória Pilsen e Roma, tá? E depois do Fox Sports Rádio, depois do Fox Sports Rádio 2 ao vivo exclusivo, o Zorya e o Fenerbahçe da Turquia. Às 16 horas, ao vivo exclusivo no Fox Sports. Esse jogo eu não vou perder. Inter de Milão e o Hapoel Beersheva de Israel. Você vai torcer pra quem? Hapoel Beersheva, tranquilamente. Que é de Israel. E às 16 horas, ao vivo exclusivo no Fox Sports 2, Panathinaikos da Grécia e o Ajax, ou como eles falam, o Ajax. Agora vamos ouvir trabalhando nesse jogo aí. É o melhor jogo da rodada. Agora pergunta, vamos deixar quieto. Vamos ouvir o Cuca. Esse jogo de jeito nenhum. Vamos ouvir o Cuca e o Zé Ricardo agora na sequência. Vamos lá. Se de repente a gente faz o gol antes, acaba vencendo o jogo, mas de uma maneira geral, um jogo difícil, um jogo complicado, em que nós não jogamos bem e não perdemos a liderança e não perdemos o jogo, saímos com um ponto e ainda assim achando que esse ponto foi pouco, ninguém saiu satisfeito. Qualquer jogador de futebol, tanto eles treinam e tem o choque, o contato, eles têm uma dor ou outra. Agora cabe ao jogador, a nós, profissionais, avaliar se essa dor ela é uma dor importante, se é uma dor que pode ser agravada, e a lesão dele não tinha risco nenhum de se agravar e prejudicar o atleta. Senão nenhum de nós seria responsável, nem eu, nem o departamento médico, nem a fisiologia, iria pôr o menino jogar se ele tivesse algum risco de comprometimento de lesão. Sem um atleta, a gente tem que comemorar sim o resultado. Eu acho que foi uma partida do... Que teria que ser isso. Claro, mas é uma das alternativas. É uma das alternativas. Claro. E outra é tirar o Diego. Como é botar o Alan Patrick pelo lado, que teoricamente também não é um marcador, mas o Alan Patrick tem uma dinâmica superior. Posso só citar um fatozinho na hora do gol, se você pegar aí Qual dos? O gol marcado pelo Flamengo. E os dois gols, as bolas entrou. O Zé Roberto tá marcando lá em cima. O Gabriel Jesus para na marcação e entra aqui nas costas. O Gabriel Jesus não viu que o cara entrou. E o técnico do Palmeiras, aí vai uma colocação para o técnico do Palmeiras, ele deveria ter gritado pro cara, tá nas costas, vai passar. Ele deveria ter chamado. Tinha que ter chamado. Tem que ter chamado. Aí um equívoco, foi um erro acontecido na hora do gol. Mas sabe o que acontece, Cosmo? Aí eu concordo com você. Mas, por exemplo, isso acontece numa quadra de basquete ou numa quadra
de handball, Você é mais resolve. fácil. Você grita, o cara escuta. Tá pertinho, Você tá perto. Eu acho que o jogador com a experiência do Zé Roberto, ele tinha que ter consciência. Não, o Gabriel ele foi fazer cobertura, o Zé Roberto. Quem não viu foi o Gabriel Jesus que estava ali fazendo. Tudo bem, já estava fazendo mas lado. o Zé Roberto não podia deixar aquele buraco que ele deixou. Eu não sei, eu posso estar errado. Não, o Zé Roberto estava fazendo cobertura. Mas ele estava mal posicionado. Mas ele estava fazendo cobertura lá em Mas cima. não tem que fazer cobertura lá em cima, você tem um jogador a mais. É que o lance saiu do outro lado, ele foi, o balanço do carro. O balanço você tem um da jogador zaga, a mais, tem você que não precisa sair da sua posição para ir para lá O meio fazer campo estava cobertura. congestionado, você tem razão. Não precisa. Ele deixou um buraco na esquerda. Deixou um buraco na esquerda, o cara fez o gol. Pascoal, e o Gabriel Jesus, que teve toda aquela encenação, aquela coisa, vai, não vai, jogou, para variar, fez gol. Tem lance polêmico depois dele alertado. E eu acho que o jogador, gente, ele tem 19 anos, eu entendo isso, mas ele é tão profissional quanto os outros. O Mário Sérgio fala muito bem isso aí, que o cara pode ter 16, 15, 14. Então, no time profissional, ele é igual aos outros. É igual aos outros. E ele tem que ser chamado a atenção igual aos outros. Então, eu acho que chegou a hora de dar uma enquadrada nele também. Ele faz falta. O Moisés, no último jogo do Palmeiras, Palmeiras, jogando em Porto Alegre contra o Grêmio, o Moisés, ele chegou e deu uma peitada no Gabriel Jesus. Ele ia tomar cartão pra esse jogo. Ele já ia perder esse jogo. Sai daí, o Moisés falou, sai daí que ele vai te dar o cartão. E deu uma trombada nele. Agora ele foi lá e reclamar de uma falta depois do jogo. marcada. Desculpa, Pascoal. Depois do jogo, o Cuca declarou o seguinte: o Palmeiras estava muito nervoso em campo, os jogadores estavam muito nervosos. Ele disse isso depois do jogo. Quem é o capitão do Palmeiras ontem? Dudu tem sido o capitão do Palmeiras. Mas nós Gente, não tem o menor cabimento você pegar uma tarja de capitão e dar pro Dudu. Não tem. É a mesma coisa que pegar a tarja de capitão e dar pro Almir Pernambuquinho. Que você se lembra bem, você também. Vocês dois não se lembram. Não tem cabimento, gente. Ele morreu esfaqueado num bar. Não, briga. Foi um tiro. Deram um tiro nele. Deram um tiro nele. E não tem cabimento, gente. O Dudu não pode ser capitão de nada. Porque existe uma linha muito tênue entre você pilhar para o bem e pilhar para o mal. E o Dudu tá sempre nela. Ele tá sempre nela. E o Dudu pilhado é um perigo. É um perigo, gente. É um perigo. Como é que você pega um cara que é o seu jogador mais... Joga muito, claro, joga muito. Como é que você pega o seu jogador mais pilhado e o transforma como capitão? Pra ver se ele acalma. Isso é que deu a tarja. Nada. Por isso que deu a tarja pra ele. Acalma nada, Pascoal. Tanto não acalma que ontem, por exemplo, ele poderia ter tomado o cartão. Ele encarou o bandeirinha que ele poderia ter tomado o cartão. Ele poderia ter tomado o cartão, aliás, e se ele toma, ele não joga também contra o Corinthians, na simulação de pênalti. O Vitor Hugo também não joga. O Vitor Hugo, o Gabriel e o Dudu poderiam não jogar também. O árbitro foi muito bonzinho com ele. Então, gente, ô Cuca, eu admiro demais o seu trabalho. Demais o seu trabalho. Mas você tem cometido alguns erros que me chamam a atenção. Eu não sou o dono da verdade. Estou só aqui dando a minha opinião. Eu só queria também fazer uma crítica, Pascoal, porque é um moleque que apanha muito. É um moleque que tem uma qualidade acima da média no futebol brasileiro e merece ser preservado, sim. Eu acho que é um menino também, entendo o que você falou, mas merece críticas também, porque é o Gabriel Jesus, tá certo? O moleque tá vestindo camisa de seleção brasileira e tudo mais. Mas, Gabriel... O Tite disse ontem que ele, na saída, ele falou assim, foi perguntado, o Maércio Ramos, da Rádio Globo, perguntou pra ele, e aí, Tite, viu o Gabriel Jesus? Ele falou, joga muito. Joga muito, mas é que tá. O Gabriel Jesus, ele fez uma cena ontem, Pascoal, que merece crítica, sim. Na jogada com o Pará, ele simulou uma situação, e, Gabriel, você tá indo jogar na Inglaterra, Paquito. Isso aí na Inglaterra, os caras não perdoam esse tipo de atitude. O Neymar foi simular uma falta naquele jogo das Olimpíadas aí, ele foi vaiado desde o primeiro até o último jogo do Brasil nas Olimpíadas. Você, Gabriel Jesus, tem que abrir o olho, porque qualidade você tem, talento você tem e personalidade você tem. Mas aquela jogada em cima do Pará ali foi um negócio muito feio que você não deve... jamais você deve repetir na sua carreira. Jamais. Tem o lance do Dudu no jogo, não sei se você se lembra, no segundo tempo, que ele vem pela esquerda, tabela, acho que com o Moisés, pega na sai frente, na cara do gol do lado dele. Ele mostra ali um total desequilíbrio. Ele deu um rosco ao contrário. Ele chutou totalmente equivocado. Ele podia ter entrado com essa bola, escolhido o canto, tirado do goleiro com tranquilidade. Isso mostra, isso aí é uma referência séria que o Cuca tem que pegar e trabalhar em cima dela, porque é um desequilíbrio no momento decisivo do jogo. Imagine você como capitão responsável por dar tranquilidade para os seus companheiros. Esse talvez possa ser o maior inimigo do Palmeiras nessa reta final. Ontem a gente viu o Palmeiras emocionalmente... E não havia motivo para isso, né? Não havia. Tinha um jogador a mais, jogando em casa, com somente a sua torcida, quase 33 mil pessoas. E as torcidas organizadas estavam lá, né?
no Gol Sul, né? Então a punição... Mas não tinha ninguém identificado como torcida organizada. Então todos com camisas do Palmeiras. A punição acabou sendo por concreto. O concreto. E por quem se ferrou foi o Flamengo. E o torcedor bom, porque lá no Gol Norte, só 1.500 ingressos são destinados para as torcidas organizadas. Quem se ferrou foi o torcedor palmeirense, o torcedor normal. E o torcedor do Flamengo também que não pôde ver. Não, muitos foram. Muitos do Flamengo foram. O detalhe que tem que ser destacado é o homem mais importante na estrutura do Palmeiras, que é o presidente do clube, que é um cara que fez